O fim do ano está chegando e muita gente está se perguntando o que esperar para 2024? Será que esse ano vai ser um ano melhor? O que vai acontecer? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Eitan Bauman e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer tanto um pouco do panorama do que nós podemos esperar para 2024, como também algumas dicas de como se preparar para grandes mudanças que estão a caminho. Com a chegada do fim do ano é muito comum nós fazermos uma autoanálise, observar o que deu certo, o que não deu certo, e já começar a fazer os nossos planos e projetos para o próximo ano. Muitas expectativas, alguns com algumas frustrações por não ter conseguido atingir tudo aquilo que desejava, mas nesse vídeo eu gostaria de trazer um pouco do que esperar, até para que nós possamos planejar melhor e se preparar melhor para esse ano que está por vir. O ano de 2024, eu já adianto para vocês, será caracterizado por muitas mudanças. Mudanças no campo político, mudanças com novas tecnologias chegando, mudanças climáticas. Nós veremos muito forte a presença de mudanças climáticas e também nós veremos a expansão de toda essa encrenca que está acontecendo ao redor do mundo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas aqui na América do Sul nós já começamos a ouvir a respeito de encrencas também, com o caso ali da Venezuela, que pretende reintegrar um antigo ali território disputado com a Guiana, e isso vai acabar trazendo aqui na América do Sul também essa encrenca. E a expectativa é que essas encrencas elas vão se expandindo ao redor do mundo e muitos países entrando em encrenca, como eu já venho trazendo para vocês nos vídeos anteriores. Uma outra questão que eu gostaria de destacar para que nós possamos se planejar é a respeito do impacto das mudanças climáticas que nós sentiremos aqui também no Brasil. O ano de 2024 será marcado por muitas mudanças climáticas, incluindo também um grande inverno, um inverno rigoroso que está a caminho, provavelmente nesse ano de 2024. Provavelmente esse inverno pode ser causado por uma questão aí que nós já viemos falando sobre a questão nuclear, isso vai ser a nível global, ou pode ser também a questão da ativação de um vulcão. Como eu falei para vocês, essas mudanças climáticas vão marcar essa década toda. Eu acredito que o Brasil não será tão impactado como alguns países, por exemplo, ali da Europa, até mesmo a América do Norte, mas esse inverno rigoroso que chegará aqui no nosso país também, a nível global, ele pode ser causado tanto por essa questão nuclear, que nós já viemos falando em alguns vídeos, que pode começar a ocorrer aí até talvez o meio do ano de 2024, como também pode ser causado por uma questão de um vulcão que soltará aquela fumaça, né, na atmosfera e que pode causar um grande inverno. Além de toda essa questão da expansão aí das encrencas que nós já estamos falando em alguns vídeos, também dessas mudanças climáticas profundas que são esperadas aí para 2024, nós também veremos muitas mudanças no campo político, isso a nível global. E nós poderemos também começar a viver um processo que começa a partir de 2024, que culminará em algo parecido ao que nós vimos ali na história, na Revolução Francesa. Fundas transformações na sociedade, e isso se iniciará agora, a partir desse fim de ano de 2023, no início de 2024, a seguir, nós começaremos a ver. Então são esperados. Não sei se vocês lembram ali quando eu tive aquele sonho sobre os protestos, né, que eu contei para vocês naquele vídeo que fala sobre o sonho dos protestos. Nós vamos ver ao redor do mundo muitos protestos, muita estabilidade social em muitos países, e é isso que nós podemos esperar já iniciando nesse ano de 2024. Então o ano de 2024 é um ano que marcará a história. Realmente 2023 vai ser o fim de uma era e 2024 o começo de uma nova era. Que esse processo todo que nós vamos passar de mudança, no final nos levará a um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado e a um outro tipo de sociedade que nós veremos lá na frente, talvez lá em 2044, 2050, num mundo melhor. Infelizmente o ser humano escolheu aprender da pior forma. O homem vem destruindo a natureza para aumentar cada vez mais os seus lucros, sem pensar nas suas descendências posteriores, dos seus filhos, e agora ele vai ter que colher os resultados. Lembra que esse mundo funciona na base da ação e da reação. Essa é uma lei da natureza. Toda ação tem a sua reação. E o homem até hoje tem plantado sementes de ganância, sementes de destruição da natureza, e nós veremos agora a colheita de todo esse resultado que o homem tem plantado. Agora que eu já trouxe para vocês alguns detalhes do que nós podemos esperar começando a partir de 2024. Lembre-se que não é que tudo isso vai acontecer já em 2024. A partir de 2024 começa esse processo
Gostaria de trazer para vocês algumas dicas de como se preparar para esse período de mudanças que nós vamos enfrentar a partir aí de 2024. E a primeira dica, que é uma dica básica de qualquer instrução que nós podemos passar para vocês, é que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções e a controlar a nossa mente. O principal para lidar em situações que nós enfrentamos de mudanças, de adversidades, é ter o controle da mente. Sem o seu controle mental, você não conseguirá passar por todo esse período de transformações que nós viveríamos a partir de 2024. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é que nós devemos aprender a controlar a nossa mente. Há pessoas que conseguem controlar a sua mente quando elas desenvolvem uma fé específica ou talvez algum processo de oração. Há pessoas que aprendem a controlar a mente através da meditação. Não importa o método que você vai utilizar para aprender a controlar a sua mente, mas o controle das emoções é fundamental para encarar esses tempos que nós temos diante de nós. A segunda dica que eu gostaria de trazer para vocês, que é até um tanto já clichê, muitas pessoas estão falando sobre isso, mas eu gostaria de reforçar essa questão, é ter um estoque de alimentos. Há pessoas que dizem que é necessário estoque de alimentos para pelo menos 6 meses. Eu, particularmente, acredito que no mínimo um estoque de alimentos para um ano. Eu sei que já está um pouco tarde para estocar alimentos, até porque nós estamos vendo a escalada dos preços, inclusive é uma questão que nós já sabemos que pode escalar ainda mais esses preços, nós veremos ainda mais aumento da inflação, mas eu acredito que é necessário ter um estoque de alimentos, e principalmente alimentos que você pode comprar, por exemplo, enlatados ou coisas que você pode armazenar por longos períodos. Existem na internet centenas e centenas de vídeos ensinando como armazenar alimentos. Você pode acessar esse material na internet e aprender como armazenar alimentos, e principalmente alimentos básicos, não é coisa de luxo, né? Talvez um arroz ou um feijão. Se você planta também, comece a plantar mais do que o habitual que você planta para poder colher e armazenar. Aqui também na nossa propriedade, nós armazenamos alimentos na forma de conservas, por exemplo, doces em conserva, que também podem trazer ali um alimento no caso de necessidade. Por que eu estou falando para armazenar alimentos? Tem gente que vai falar, mas você está louco mandando armazenar alimentos para um ano? Porque a partir de agora, de 2024, nós veremos muito impacto das mudanças climáticas. Nós já estamos vendo isso acontecer agora em 2023. Essa semana eu fui em um produtor aqui na região onde nós estamos de morangos, e ele estava me dizendo que por conta dessa mudança muito brusca no clima, já não está conseguindo produzir os morangos e perdeu uma boa parte da sua produção. Muito frio, de repente, depois vem uma onda de calor muito forte e acaba vindo depois frio de novo e ele não está conseguindo manter a produção. A terceira dica que eu gostaria de dar para você é muito importante nesse momento que nós vamos viver, invista em energias renováveis. Eu estou falando aí de energia solar, você pode utilizar uma roda d'água também para gerar energia aí para sua propriedade, se é que você mora na zona rural, você utilizar uma roda d'água. Na cidade também nós já temos a opção de utilizar a energia eólica, já existem geradores aí eólicos que você pode combinar com a energia solar. Só para compartilhar um pouquinho para vocês sobre a importância de ter energias renováveis, nós passamos aqui na semana passada, aqui na minha região, foram aproximadamente aí uns 6 dias sem energia elétrica e isso está constantemente acontecendo. Cada chuvinha que dá já começa a ter problema. Na minha propriedade, eu tenho energia solar desde quando eu construí, a casa nem estava construindo ainda, terminada, e eu já implantei um sistema de energia solar e nós vivemos 100% fora do sistema de energia convencional. Toda a energia que nós geramos é produzida pelos painéis solares que eu tenho na minha propriedade, e enquanto toda a região estava sem energia, na minha casa nós tínhamos energia, podíamos utilizar todos os equipamentos ali normalmente. Daí nós vemos então a importância da energia. Muitas pessoas aqui na região, infelizmente, perderam tudo que tinha na geladeira. Algumas pessoas saíram correndo comprar um gerador porque não tinham o que fazer e o prejuízo foi muito grande. Então, nós vemos a importância da energia renovável. A quarta dica que eu gostaria de trazer para vocês, invista em animais que eu chamo parceiros de sobrevivência. Aqui na nossa propriedade nós temos ali galinhas que produzem os ovos e galinhas muito rústicas, né? Eu já falei para vocês das galinhas canela preta, que são aquela raça de galinhas que nós descobrimos lá do Piauí e trouxemos aqui para a nossa propriedade. São muito rústicas, sobrevivem
apenas com alimentos nativos, não necessita toda hora de ficar ali colocando ração, elas comem resto de comida e conseguem se prosperar nas situações mais adversas. Nós também temos aqui uma pequena criação de cabras, que nós podemos tirar o leite. Então, os animais são parceiros de sobrevivência. Inclusive, se você tem um custo alto aí com carnes todo mês, você pode também ter ali o frango, pode criar algumas ovelhas ou cordeiros para poder ter a sua carne. E é muito importante investir em animais que são parceiros de sobrevivência. Vamos dizer que por conta de toda essa mudança climática que nós vamos viver nos próximos anos, em afetar a produção aí de grãos, como arroz ou grãos básicos, né? Até mesmo a produção do milho, qual que é o modo mais fácil de você sobreviver? É tendo ali animais que são parceiros de sobrevivência. No caso, esses animais são rústicos, como por exemplo as cabras, que são extremamente rústicas e conseguem se adaptar nas mais difíceis condições para poder suportar essas mudanças climáticas que nós estaremos enfrentando nos próximos anos. Em quinto lugar, e muito importante, eu já falei para vocês no começo do vídeo, se prepare para um inverno rigoroso. Eu falei que em 2024 nós veremos um inverno rigoroso ao redor do mundo, isso vai ser global. Eu até já comentei no começo do vídeo sobre o que poderia causar esse inverno, né? Tanto esses eventos nucleares, como também essa questão aí de vulcões que podem soltar ali aquela fumaça na atmosfera e para um inverno rigoroso. Como se preparar para esse inverno rigoroso? Você pode investir tanto aí na questão de aquecimento da sua casa, né? Nós temos aqui na região, na zona rural, nós temos aí a questão dos fogões a lenha, que você pode investir, ele aquece bem a casa. Você também pode investir em roupas aí de lã e ter isso já guardado, preparado, né? Cobertores ou coisas que possam aquecer o corpo. E principalmente se você puder também investir em fazer ali o isolamento térmico da sua casa. É muito fácil fazer o isolamento térmico da casa. Você pode comprar aquele isopor que é comum de material escolar. E você pode ir colando na parede com a argamassa mesmo comum. Pesquisa aí na internet, existem já dicas falando sobre isso. Você pode colar na parede com a argamassa comum, como se fosse uma cerâmica. E aí você depois vem, cobre todo aquele isopor também com a argamassa, faz como se fosse um reboco, né, com a telinha. O pessoal usa aquela tela de pinteiro e você tem uma proteção térmica para sua casa. Então invista, principalmente se você mora em regiões mais frias, como a região que eu moro aqui, nós vamos ter um inverno bastante rigoroso. Nós vamos ver em 2024 como esse inverno vai afetar o Brasil. Eu particularmente acredito que o Brasil ele está numa posição mais privilegiada, talvez não vai ser tão impactante aqui, mas é prudente estar preparado para essa situação que nós podemos viver. Em sexto lugar, uma dica que eu gostaria de deixar para vocês é pesquisar sobre alimentos resistentes a mudanças climáticas. Nós temos vários alimentos que já têm se mostrado muito resistentes a mudanças climáticas. Por exemplo, eu já tenho falado aqui sobre as sementes não transgênicas, né, as sementes ancestrais, que elas têm a capacidade de se adaptar às mudanças climáticas. E eu gostaria de trazer um especial, um alimento que eu tenho pesquisado, a respeito do sorgo. O sorgo, especialmente o sorgo branco, você pode pesquisar aí na internet. Ele é um alimento extremamente resistente a mudanças climáticas, à seca. E em muitos países, como por exemplo na Índia, alguns países ali asiáticos, eles comem um sorgo na forma de farinha para fazer pão, que o pão fica igual um pão convencional de trigo, só que ele não tem glúten, né? Tem essa vantagem ainda. E também eles utilizam como se fosse um arroz. Eu já vi até pessoas que fazem pipoca com esse grão, no sorgo. E é uma das culturas que você pode pesquisar para plantar na sua propriedade ou ter aí, que é uma forma também de driblar um pouco essas mudanças climáticas. Em sétimo lugar, a dica que eu gostaria de deixar para vocês é também pesquisar a respeito da agricultura natural, ou seja, um método de plantar em que você não utiliza adubos químicos ou insumos de fora, apenas coisas que você tem ali na propriedade. E pode ser ali o excremento dos animais, pode ser também folhas de árvore, capim, tudo que seja natural que você pode utilizar ali na sua plantação. Nós já estamos percebendo que por conta dessa encrenca que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia, o abastecimento, do caso de nitrogênio, já está afetando muitas produções agrícolas por conta da falta desse nutriente. Então, se nós dependemos desse mercado internacional, né, para trazer esses nutrientes químicos para colocar na terra, nós então não conseguiríamos manter a nossa produção por conta dessa falta de abastecimento no mercado nacional.
Então a dica que eu deixo para vocês: estudem sobre agricultura natural, como cultivar os alimentos sem a necessidade de nenhum tipo de insumo agrícola, nem mesmo defensivos agrícolas, que com certeza isso vai agregar na sua vida. E isso pode ser feito em qualquer lugar, seja na cidade, seja no campo. Você tem essa oportunidade de desenvolver uma agricultura mais natural. Se você na sua cidade tem a oportunidade de pegar aqueles restos de serraria e colocar na sua horta, isso também vai incrementar muito o solo, vai fazer você ter uma boa produção. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a compartilhar os nossos vídeos, a ativar as notificações para não perder nenhum vídeo desse canal. Um grande abraço e até a próxima.